Oi pessoal, meu nome é Kátia, eu sou professora de matemática da escola EE São Paulo e nessa aula nós vamos falar sobre área de figuras planas, que está sendo tratado no caderno Aprender Sempre, no volume do terceira série do ensino médio, as aulas 7 e 8 da sequência 4, tá? Ainda do primeiro bimestre. Então vamos lá. A habilidade a ser desenvolvida vai ser calcular a área de figuras planas com o auxílio do plano cartesiano. O primeiro exercício, ele traz, para medir a área de uma fazenda de forma triangular, um agrimensor, utilizando um sistema de localização por satélite, encontrou como vértices deste triângulo os pontos A, 2, 1, ponto B, 3, 5 e C, 7, 4, do plano cartesiano, com as medidas em quilômetros. Determine a área desta fazenda em quilômetros quadrados. Primeiro, ele vai medir a fazenda. Quem faz isso? É um agrimensor, então é uma profissão, né? Então, é um profissional habilitado para medir ou demarcar terras. Então, é isso que é um agrimensor, beleza? E essa fazenda, ela tem a forma triangular e ela vai ser representada aqui no plano cartesiano. Então, aqui o nosso ponto A, primeiro, lembra, sempre x, depois y, ou primeiro a abscissa, depois a ordenada. Então, aqui, a minha abscissa é 2 e a minha ordenada 1. A minha abscissa do ponto B é o 3 e a minha ordenada é o 5. A minha abscissa do ponto C é o 7 e a ordenada é o 4. Então, aqui é meu triângulo, certo? Primeiro, eu não conheço o tamanho dos lados, eu só tenho a localização desse ponto, então dos vértices do meu triângulo, certo? Lembrando que os vértices são os pontinhos onde a gente une sempre duas arestas, tá vendo? Então, eu preciso descobrir o tamanho desses lados, certo? E, além de tudo, aqui, quando a gente for lembrar da área do triângulo, eu preciso saber o tamanho desse lado e o tamanho dessa altura, certo? Uma outra maneira da gente fazer é transformando isso aqui num retângulo, que pra gente eu acho que acaba ficando mais fácil, né? Então, vamos lá. A área do retângulo é área igual a base vezes altura. Então, eu tenho o meu retângulo, vai ser sempre base vezes altura para eu encontrar a área desse retângulo. Então, aqui a gente formou um retângulo, onde está aqui os pontinhos rosa, certo? Nesse retângulo, eu tenho aqui, para ser favorável, né? De A até F, ele é paralelo ao meu eixo X. E lembrando que de A até F, a medida é igual à medida de D até E, certo? E de E a F e D a A, que são iguais, elas são paralelas ao eixo Y. Então, aqui no caso de A até F, o que vai acontecer? Quando a gente for usar a formulazinha da distância, o Y vai acabar sumindo. Por quê? Porque o Y de A é 1. E o Y de F também é 1. E quando a gente faz 1 menos 1, zerou. Então, a gente não vai se preocupar com o eixo Y. A gente vai só se preocupar com o eixo X. E aí, a gente vai lembrar que a gente pode simplificar isso, igual nós vimos na aula lá de perímetro, certo? Então, aqui nesse caso, é só eu fazer a diferença do meu eixo X. Então, 7 menos 2, né? E aqui, no caso do DA, é a mesma coisa, né? Só que aqui o que eu vou ter que vai zerar é o X, porque o X, tanto do ponto A quanto do ponto D, é 2. E aí, eu vou só precisar me preocupar com a diferença do D para o A. Então, 5 menos 1, que é 4. E aí, a gente já vai fazer a formulazinha, que a base, no caso aqui, é 5, vezes a altura, que aqui é 4. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida por que a gente fez isso, por que não usou
na hora de descobrir aqui por que eu não precisei usar aquela fórmula toda da distância, vai fazer uma recapitulação lá na área, lá na aula de perímetro, que lá foi explicado passo a passo como que seria feito isso, tá? Então, aqui a gente tem 5 vezes 4, que é 20 quilômetros ao quadrado, lembrando, porque ao quadrado aqui é muito importante, porque a gente está falando em área. Então, a unidade de medida, quando a gente fala em área, sempre vai ser elevado ao quadrado, beleza? Agora, a gente tem triângulos, né? Aqui no caso, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, aqui a gente tem o nosso triângulo isósceles, onde a gente tem 2 lados iguais. E aqui a gente tem o nosso triângulo retângulo, onde a gente tem aqui o nosso ângulo de 90 graus, os catetos e a nossa hipotenusa. Então, vamos lá. Quando a gente forma, né, quando a gente coloca aqui o retângulo, aqui acabou formando, olha, 3 triângulos retângulos, né? A gente tem aqui, ó, de DBA, que é o que a gente vai estudar agora. Então, a gente vai estudar esse pedacinho aqui, DBA. E aí, o que a gente tem de DBA? Então, vamos lá analisar. Ó, eu sei qual é o tamanho da base desse meu DBA? Ah, posso dizer aqui que é 2, né? Ou, se eu tô olhando de assim, né? Aqui é 4, né? Então, mas a gente sabe tanto a base quanto a altura dele, certo? Ou a base e a altura dele. Então, aqui, o que a gente tem? Que 3 menos 2, né? Ó, 3 menos 2. Então, a minha base aqui, a gente pegou aqui, ó, ponto B menos o meu ponto D, certo? Então, 3 menos 2. Como ele é paralelo ao eixo X, eu não vou ter que me preocupar com Y, porque, ó, 5 menos 5 é 0, certo? Beleza? Vezes a minha altura. Então, aqui é a minha altura, ó, 5 menos 1. Então, eu vou ter 1 vezes 4. 1 vezes 4 é 4. 4 dividido por 2, 2 quilômetros ao quadrado. Então, esse é o tamanho daqui, beleza? Agora, a gente vai se preocupar com esse tamanho aqui, ó, de B até EF. Então, triângulo F nada, BEC. Então, vamos lá. Então, aqui a gente também sabe, né, ó, aqui a gente conhece o tamanho, ó, porque de 5 para 4 é 1. E aqui a gente também conhece esse tamanho, porque de 7 para 3. Então, 7, a gente tirando 3, vão sobrar 4, certo? Então, vamos lá. Aí, aqui, a gente tem 5 menos 4, que é 1. E a gente tem 7 menos 3, que é 4. Então, multiplica, certo? 1 vezes 4, que é 4, dividido por 2, 2 quilômetros ao quadrado. Também aqui é 2 quilômetros. Então, aqui tem 2 quilômetros, aqui a gente tem 2 quilômetros. E lembra que tudo isso tem 20 quilômetros. Agora, a gente vai se preocupar com esse último triângulo aqui. Então, esse último triângulo também, a gente tem a base e tem a altura, certo? Então, vamos lá. Que é o que a gente vai se preocupar. Então, a nossa base, 7 menos 2, vai dar 5. 4 menos 1, que vai dar 3. E aí, a gente tem 5 vezes 3, que é 15, dividido por 2, 7,5 quilômetros por hora. Então, por hora nada, ao quadrado. Então, 7,5 quilômetros ao quadrado. Então, aqui a gente sabe que aqui tem 7,5, aqui tem 2, aqui tem 2 e tudo é 20. Como que eu faço para descobrir esse pedacinho aqui? É fácil, né, gente? Então, vamos lá. Agora, a gente vai descobrir esse pedaço aí. Então, a gente conhece, né, que a área de ADEF, então, portanto, do nosso retângulo é 20. A gente viu que a área
do triângulo ADB e BEC são iguais, medem 2, e a gente descobriu a área do triângulo CFA, que mede 7,5. Então, agora, o que a gente vai fazer? Pegar a área total e tirar todo mundo que eu descobri, certo? Então, eu vou pegar 20, tirar 2, tirar 11,5, né? Porque 2 mais 7,5 é 11,5. Então, 20 menos 11,5, eu vou ter 8,5 quilômetros ao quadrado. Então, esse pedaço em azul tem 8,5 quilômetros quadrados. É a área da fazenda que nós estávamos procurando, certo? Beleza? Agora, uma outra maneira de se fazer isso é utilizando as coordenadas para qualquer polígono, tá? Triângulo, quadrado, trapézio, qualquer figura que eu tenho, hexágono. Então, eu quero descobrir a área. Uma outra maneira de se fazer é uma tabelinha, tá? Fazendo o que nessa tabelinha? Então, a gente vai pegar. Aí aqui, a gente não vai se preocupar com a parte rosa, a gente vai se preocupar só com o que a gente quer descobrir, que no caso é o nosso triângulo, beleza? Então, a gente vai pegar, primeiro, aqui eu só coloquei para direcionar, tá bom? Então, a gente vai ter lá o ponto A, o ponto B, o ponto C, colocamos todos e vamos fechar repetindo o primeiro, que é o ponto A, certo? Então, a gente põe os 3 pontos e fecha repetindo o primeiro ponto que a gente colocou. Na primeira linha, a gente vai colocar o eixo X. Na segunda, os valores do eixo Y. Então, aqui, o meu ponto A, o eixo X é 2 e o eixo Y é 1. O meu ponto B, o eixo X é 3 e o eixo Y é 5. O meu ponto C, o eixo X é 7 e o Y é 4. E vou repetir o meu pontinho A. Então, o que me interessa são esses pontos aqui, tá bom? O A, o B, o C e o D. Lembrando, a primeira linha representa o eixo X, a segunda o eixo Y. Aí, a gente vai lembrar, vai fazer uma coisa bem parecida com o determinante, tá? A gente vai separar em diagonais principais e diagonais secundárias e vai usar o mesmo processinho que a gente utiliza no determinante, beleza? Então, aqui, a gente tem 3 diagonais principais, certo? O que eu vou fazer mesmo? O que a gente faz no determinante? Multiplica os valores dessas diagonais e junta, tá bom? E vou ter também 3 diagonais secundárias, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, na minha diagonal principal, certo? Eu vou ter 2 vezes 5, que vai dar 10, 3 vezes 4, que vai dar 12, 7 vezes 1, que vai dar 7. Vou ter minha diagonal secundária, 3 vezes 1, que vai dar 3, 7 vezes 5, que é 35, e 2 vezes 4, que é 8. E vou dividir todo mundo por 2. Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante. Olha, vocês perceberam que aqui e aqui apareceram esses 2 risquinhos? Isso se chama módulo, tá? O que o módulo faz? Como a gente está trabalhando com área, a gente não tem área negativa, certo? Então, o módulo serve, não só aqui na área, mas toda vez que aparecer um número com módulo, o que esse módulo faz? O que o módulo faz? Ele tira o sinal de negativo. Então, se é negativo, vira positivo. Se é positivo, continua positivo, tá bom? Então, o módulo serve para cancelar o sinalzinho de menos. O que sai de dentro do módulo, tá? Então, daí depois você tirou do módulo, o símbolo do módulo vai embora. Sai sempre positivo, independente se é negativo ou positivo, certo? Então, o módulo serve para tirar o sinal de menos, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem, juntando toda a nossa diagonal principal, eu vou ter 29, juntando toda a nossa diagonal secundária, eu vou ter 46, e quando eu for subtrair, vai dar menos 17. Dividido por 2, vai sair do módulo positivo, ó, 8,5 quilômetros ao quadrado, certo? Ó, quilômetros ao quadrado. Se eu der só quilômetros, eu não estou falando de área, eu estou falando de perímetro. Está errado, tá bom? Então,
Ah, Pro, só esqueci a potência na unidade de medida. Pronto, acabou. Porque área é quilômetros ao quadrado, beleza? Ou metros, ou centímetros, tá? A unidade de medida ao quadrado. Beleza? Ficou claro para vocês aqui? Eu acho que essa forma é uma maneira bem fácil de se fazer, né? Mas uma coisa importante é que a gente tem que lembrar que ele está entre módulo, por quê? Aqui dentro pode aparecer, né? Pode aparecer valores negativos. E aí, a gente não tem área negativa, o módulo serve para quebrar tirar o sinal de menos. Beleza? Vamos lá. Então, essa é a resolução, tá? É uma outra maneira de se fazer. Ele trouxe o exercício 2. Em um sistema de coordenadas polares, então P, 6, 6 e Q, 12, 0, são dois vértices adjacentes ao lado, adjacentes, um que está ao lado do outro, né? De um quadrado. Com apenas essas informações, é possível calcular a área desse quadrado? Se for possível, determine esta área. Então, vamos pensar um pouquinho. Ele trouxe 2 pontos, certo? Esses 2 pontos são adjacentes. Então, por exemplo, faz de conta que um está aqui e o outro está ali, certo? Então, será que eu consigo descobrir a área desse quadrado? Com 2 pontos, eu encontro um tamanho. Esse tamanho vai ser igual para todos os lados, porque ele é um quadrado, né? Então, sim, para calcular a área de um quadrado, é preciso apenas uma medida, que é seu lado. Que neste caso então vamos lá. Seria o que aqui? Então, x de A, x de Q, no caso, menos x de P, 12 menos 6 ao quadrado, 0 menos 6, ou 6 menos 0 ao quadrado. E aí, a gente vai ter aqui, olha, 12 menos 6 é 6. E 6 menos 0 também é 6. Então, 6 ao quadrado é 36. 36 mais 36, 72 unidades. Então, isso quer dizer que raiz de 72 é o lado do meu quadrado, tá? Como todos os lados são iguais, com 2 pontos, eu consigo descobrir qual é a área desse quadrado, certo? E aí, a gente vai lembrar o quê? Que a área do quadrado é lado ao quadrado, é lado vezes lado. E aí, raiz de 72 vezes raiz de 72, você concorda que você vai ter 72 ao quadrado? E aí, é só pensar que corta a raiz, né? E fica 72 unidades ao quadrado, porque nós estamos falando em área, certo? O exercício 3. A figura representa um sistema ortogonal de coordenadas, uma circunferência com o centro na origem do sistema. E os pontos A, B, C, D, E, F, 2 e 0, né? Então, ele está em cima do eixo X aqui. Corresponde aos vértices de um hexágono regular inscritos na circunferência. Nessas condições, determine as coordenadas do vértice A, B, C, D e E, certo? Então, vamos lá. Primeiro, se ele está inscrito numa circunferência, porque ele está dentro de uma circunferência, tá? O meu ponto A, ele está bem aqui, certo? Eu sei que, nesse caso aqui, o meu X, ele é 1. Mas eu não sei quanto é o meu Y, porque não está claro aqui, certo? Porque ele está entre 1,5 e 2. Pode estar exatamente no meio, como pode não estar, certo? E aí, o que a gente tem aqui para nos ajudar? É lembrar que um hexágono, ele é dividido
por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexágono, 6 lados, então ele é dividido por 6 triângulos equiláteros. Equiláteros, então todos os lados são iguais. Esse tamanho é igual a esse tamanho, que é igual a esse tamanho, certo? Então, por exemplo, se eu sei o lado do meu hexágono, eu saberia dizer qual é o tamanho dessa reta aqui, certo? Que passa na origem até B. Se eu soubesse o tamanho de A, de B até C, tá? Então, vamos lá, porque todos os lados são iguais. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, tá? Então, como a gente está falando de triângulo equilátero, a gente precisa lembrar que para a gente descobrir, ó, você concorda que aqui o meu eixo, aqui ó, é 1 e aqui é menos 1. Então, o que está acontecendo? Ó, o meu eixo Y está dividindo pela metade o quê? A base do meu triângulo equilátero. Então, isso aqui, na real, é a altura do meu triângulo equilátero. Então, aqui é só eu usar a formulazinha para eu encontrar a altura do triângulo, que é o quê? Lado raiz de 3 sobre 2. O lado do meu triângulo equilátero, a gente viu que aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, seria 2 raiz de 3 sobre 2. Eu simplifico esse 2 com esse 2, que dá 1. Então, quer dizer que essa altura aqui é raiz de 3. Então, quer dizer que esse ponto que está bem aqui é raiz de 3. Esse ponto que está bem aqui é menos raiz de 3, certo? O que vai estar? Então, vamos lá. Então, aqui, o meu ponto A é 1 com raiz de 3. O meu ponto B é menos 1 com raiz de 3. O meu ponto C é menos 2 e 0, porque ele está exatamente em cima do eixo X. O meu ponto D é menos 1 e menos raiz de 3. O meu ponto E é 1 e menos raiz de 3. Beleza? Então, esses são os pontos, certo? São as coordenadas do meu vértice. Então, agora a gente vai ver a letra B, que fala: determine a área do hexágono A, B, C, D e F, certo? Então, o hexágono, ele é formado por 6 triângulos equiláteros, como nós vimos. Precisamos, então, calcular a área do triângulo OAB. Na real, pode ser qualquer um desses triângulos, tá? Então, eu peguei aqui OAB. Então, nesse triângulo, a gente tem que lembrar que triângulo, né? Base vezes altura, dividido por 2. Nesse triângulo, a gente tem a base aqui, que é 2, certo? Olha, 1 mais 1 é 2. E a nossa altura, que a gente descobriu, que é raiz de 3. Então, a base é 2, a altura raiz de 3 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, quer dizer que a área de um triângulo equilátero é raiz de 3, só que nós temos 6. Então, para eu descobrir a área do meu hexágono, é só eu multiplicar isso por 6. Então, portanto, a área do meu hexágono será 6 raiz de 3 unidade ao quadrado. Beleza? Não esqueçam do quadrado, hein? E a outra maneira é a gente pegar os pares ordenados e colocar, lembra? O primeiro, o A, o B, o C, o D, o E e o F, então todos os pontos, e fechar sempre com o primeiro que eu coloquei, beleza? E aí também, na primeira linha, sempre o eixo X, na segunda linha, sempre o eixo Y. Aí a gente vai pensar igual no determinante. Então, nesse sentido, a minha multiplicação seria a minha diagonal principal, nesse sentido, a minha diagonal secundária, certo? Então, essa seria a minha diagonal principal e essa a minha diagonal secundária. E o que a gente vai fazer? Então, aqui, lembrando que é sempre entre o módulo, beleza? Então, eu vou ter a multiplicação. Então, aqui, a minha diagonal principal, né? Eu vou ter menos 1, não, desculpa, 1 vezes 3, que é nesse sentido. Então, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3,
Menos 1 vezes 0, ó, tem 0, zerou. Pulo, vou para outra. Nem perco tempo, porque senão é capaz que vocês ainda põem aqui menos 1, hein? Menos 2 vezes menos raiz de 3. Então, menos com menos vai dar mais, né? Então, 2 raiz de 3. Aqui, menos com menos também vai dar mais. 1 vezes raiz de 3. Então, raiz de 3. Aqui, ó, tem 0, zerou. 2 vezes raiz de 3. Então, esses são os valores da minha diagonal principal. Menos a secundária. Então, aqui, menos 1 vezes raiz de 3, menos raiz de 3. Menos 2 vezes raiz de 3, menos 2 raiz de 3. Menos 1 e 0, zerou. 1 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 3. E 2 vezes menos raiz de 3, 2. Menos 2 raiz de 3. E aqui também zerou, certo? Lembrando que agora a gente vai juntar tudo que der, né? Então, ó, na minha diagonal principal, eu vou somar todo mundo e todo mundo tem raiz de 3 acompanhando. Então, aqui é como se tivesse o número 1, aqui é o número 1. Então, aqui, ó, 1 mais 2 vai dar 3, mais 1 vai dar 4, mais 2 vai dar 6, raiz de 3. A mesma coisa vai acontecer desse lado, certo? Porque todos os sinaizinhos são de menos. E o que acontece? Quando a gente tem sinais iguais, a gente soma, tá? Uma outra coisa que a gente pode pensar é que aqui, como todo mundo é negativo, esse menos, lembra que o menos troca o sinal de todo mundo que tá lá dentro da diagonal secundária, né? Então, vira mais. A gente também pode pensar nisso. Então, aqui a gente tem, ó, 6 raiz de 3 mais 6 raiz de 3, certo? Porque o menos com menos vira mais. E aí, nós temos 12 raiz de 3 dividido por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6 raiz de 3 unidades ao quadrado, tá? Então, essa é uma outra maneira de se fazer, beleza? E é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham qualquer dúvida, lembre que eu estou aqui para ajudar vocês sempre no que for preciso. Não tenham vergonha, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês. Então, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo WhatsApp ou pode ser pelo Teams, certo? Beijinho, amo vocês, muitas saudades e até a nossa próxima aula.